Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, em especial a todas as mães presentes, aquelas que já são mães, aquelas que ainda serão mães, aquelas que já são mães espirituais e aquelas que ainda serão mães espirituais. Hoje é um dia especial, com certeza, é um dia onde nós podemos, de uma forma especial também, agradecer ao Senhor pela vida de cada mãe aqui presente. Bom, o ponto mais importante no culto, obviamente, é a palavra de Deus. Por isso, aqui na nossa igreja, nós damos total prioridade à palavra de Deus. De vez em quando eu passo aqui na reunião dos adolescentes, no culto dos jovens, para ver se está sendo assim, né? Por quê? Porque é a palavra que nos dá base, embora a gente saiba que a liturgia do culto, às vezes, ela exige algumas coisas que são importantes também, como nós apresentamos uma criança hoje, daqui a pouquinho, no final da mensagem, vai ter também a apresentação do Dia das Mães e das Crianças, mas o foco é na palavra de Deus, e eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos e com as irmãs nesta manhã. Sendo assim, pegue a sua Bíblia, abra em Provérbios, capítulo de número 16. Eu quero ler apenas um provérbio, o provérbio de número 3. Diz assim a palavra de Deus: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Assim diz a palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos mais uma vez. Nós te agradecemos por essa palavra que nós lemos nessa manhã tão maravilhosa. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações. Por isso que o Senhor nos conduza, que o Senhor tome a nossa vida por completo neste momento, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, permita que a sua palavra seja transmitida de acordo com a sua vontade e também recebida, ó Pai, de acordo com a sua vontade. Nós oramos e fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é do fracasso ao sucesso. Do fracasso ao sucesso. O versículo que nós lemos fala a respeito disso. Diz que nós devemos consagrar toda a nossa vida ao Senhor. E assim nós seremos bem-sucedidos. E eu arrisco em ler esse versículo de uma forma diferente. Eu gostaria de ler da seguinte forma: consagre todas as áreas da sua vida e você vai alcançar sucesso. Amém? Quem aqui deseja sucesso na sua vida? Obviamente, todos querem sucesso. E isso não é porque você está dentro de uma igreja cristã. Qualquer pessoa em sã consciência, quando acorda pela manhã, é exatamente esse o seu desejo. Ninguém acorda dizendo assim: hoje eu vou fracassar, hoje eu quero fracassar, que a minha vida hoje seja um fracasso. Ninguém em sã consciência acorda dessa forma, com esse pensamento. Pelo contrário, nós acordamos pensando no sucesso, pensando em boas realizações, que os nossos planos ao longo daquele dia se concretize, que o dia dê certo, de forma que a gente deite à noite e olhando para aquilo que ocorreu ao longo do dia, nós possamos falar para nós mesmos: o dia foi um sucesso, esse dia foi um dia muito bom. Embora nem sempre é assim. Às vezes os pescadores, eles arrumam todo o seu equipamento, preparam o barco e saem para pescar. E tentam
pescar e se esforçam muito para aquilo, mas de vez em quando não dá peixe. De vez em quando a pescaria, por mais esforço que ocorreu, não acontece, o sucesso ele não acontece, e às vezes é um fracasso. Mesmo diante do investimento, do esforço, ao invés de alcançarmos um sucesso, a gente acaba alcançando um fracasso. Todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa. Mas graças e glórias a Deus pelo Senhor Jesus. Amém? Porque é através do Senhor Jesus, da palavra que o Senhor lança sobre as nossas vidas, que nós temos também a possibilidade de lançarmos as redes novamente. Amém? E quando nós lançamos a rede novamente, baseados na palavra do Senhor Jesus, com certeza nós transformamos o fracasso em grande sucesso. E esse provérbio diz isso: confia no Senhor, confia na palavra de Deus, confia no Senhor Jesus, mesmo na fatalidade de algum fracasso eminente, com certeza, esse fracasso, quando nós baseamos a nossa fé no Senhor Jesus, na sua palavra, em Deus, o fracasso, ele se transforma em sucesso. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que os momentos de fracasso muitas vezes geram feridas na nossa alma, às vezes nos machuca. Muitos aqui, com certeza, traçaram planos muito bons, planos de conquistar o mundo, né? E às vezes planejou, investiu, se esforçou, acordou cedo, dormiu tarde, fez o melhor possível e não deu certo. E quando não dá certo, às vezes nós ficamos naquele mar da humilhação. Alguém já se sentiu dessa forma? Você investe muito a sua vida. Você trabalha, você se esforça, você se estuda, você se prepara para tudo aquilo, mas não dá certo. E às vezes nós nos sentimos meio que humilhados diante disso. Mais do que humilhados, nós nos sentimos desanimados. Por quê? Porque esse é o poder que o fracasso tem sobre a vida de cada um. Mas eu quero dizer nesta manhã que você não nasceu para o fracasso. Vou de novo, falar novamente. Você não nasceu para o fracasso. Amém? Nós não nascemos para o fracasso. Nós andávamos sim antigamente num caminho de morte, num caminho de derrota e de fracasso. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus e conhecemos essa palavra, nós saímos deste caminho de morte, deste caminho de fracasso. E nós começamos a caminhar um novo caminho, um caminho de vida, o qual eu chamo nesta manhã do caminho de sucesso. E isso é para a minha vida, e isso também é para a sua vida. Porém, nós precisamos aprender algumas coisas a respeito das decepções da vida. Nós precisamos aprender algumas coisas a respeito do fracasso, ou melhor, como superar o fracasso, para que quando o sucesso vier, a gente não somente crer que aquele fracasso seja algo pontual, mas que a gente possa, analisando todas as situações, entender que Deus tem um caminho que nos leva ao sucesso. É algo que tem que ser trilhado. O sucesso, ele é um processo na nossa vida. Amém? Eu costumo dizer uma frase muito popular, que na vida não existe o almoço de graça. Não existe o almoço de graça. Você tem que acordar de manhã cedo, traçar os seus planos, bater a sua enxada, né, colocar a marmita no embornar e ir para a luta. Então é um caminho, é um processo que nós trilhamos, que nós traçamos na nossa vida. E hoje, como é Dia das Mães, eu escolhi aqui 5 mulheres para compartilhar um pouquinho a respeito desse tema que eu acabei de fazer essa introdução. A primeira mulher é a Sara. Todo mundo conhece a Sara, que conhece também o seu marido, o Abraão. Sara, ela tinha um problema muito grave e ela não podia ter
filhos. Ela já era bem avançada de idade, mas não era somente este problema. O fato é que ao longo da sua vida, do seu casamento com o Abraão, ela não teve filhos, mas Deus deu uma promessa para o seu marido, a promessa a qual ela era participante. Deus disse para Abraão que Abraão seria pai de multidões, e isso obviamente envolvia a Sara. Mas Sara, ela precisou vencer um grande problema na sua vida, que é o problema da incredulidade. Muitas pessoas estão vivendo fracassos na sua vida, momentos de decepção e de desânimo, porque infelizmente ainda são dominadas por essa questão da incredulidade, pela falta de fé. E eu quero ler um texto com vocês que fala um pouquinho a respeito disso, ali em Gênesis, que conta um trechinho da história de Sara e de Abraão. Gênesis capítulo de número 18. Eu quero ler versículo de número 10 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Abraão estava um dia ali na varanda da sua casa, e ele, quando olhou ao longe, e era ali o ponto alto, o ponto quente do dia, mais ou menos em torno de meio-dia, e Abraão, olhando ali ao longe, ele viu 3 homens se aproximando, e Abraão, ele entendeu e compreendeu que aquilo não era algo normal. Ele teve ali uma sensibilidade espiritual. E ele correu, chamou os seus servos e disse assim: prepare uma boa comida, prepare a melhor comida. Por quê? Porque hoje nós vamos receber visitas aqui nesta casa. E ele correu até esses 3 homens. Eu não quero aprofundar aqui na teologia em relação a isso. Alguns dizem que era o Pai, Filho e Espírito Santo, outros dizem que era 3 anjos, outros dizem que era o próprio Deus. Independente do que você acredita, do que a sua teologia o leve, o fato é que Abraão chegou para aqueles 3 homens e falou assim: vocês têm que entrar na minha casa. E Deus visitou a casa de Abraão. Quantos aqui têm esse desejo de Deus visitar a sua casa? E mais do que isso, esses homens levaram uma promessa de que Sara teria um filho. E Sara, ao ouvir esses 3 homens conversando com o seu marido, ela estava escondida, escutando ali de rabinho de ouvido, como diz o popular. E ao ouvir isso, ela riu consigo mesmo. Ela riu para dentro. Você já riu para dentro assim? Né? Você, por fora você está calada, mas por dentro você está rindo. Por quê? Porque existia algo grande na vida dela, um problema muito grande que era chamado de incredulidade. A incredulidade nós vencemos, sabe de que forma? Sabendo que nós cremos num Deus do impossível. Amém? Eu creio num Deus do impossível. Você realmente crê num Deus do impossível? Se você responde positivamente essa pergunta, com certeza Deus vai fazer e já está fazendo milagres na sua vida.
A incredulidade, ela é uma realidade dentro das igrejas. E de forma alguma nós podemos ou devemos ficarmos presos nesse tipo de travamento da nossa vida. Porque tem pessoas que são tão incrédulas, não têm fé para nada, que gera um muro tão grande, tão alto, tão poderoso em torno da sua vida, que ninguém tem acesso. Um muro intransponível. Porém, nós temos a oportunidade nessa manhã de romper essas cadeias, esses grilhões, esses muros que nos impedem de crer no Deus do impossível. Então eu quero dizer para você que talvez esteja enfrentando um fracasso muito grande na sua vida. Vença a incredulidade. Porque tem muitas pessoas que estão num poço tão profundo que acredita que nunca mais vai sair dali. E isso é incredulidade. Isso não é uma realidade. Isso não é uma verdade. Nós cremos no Deus do impossível. Amém? Não importa a situação que você se encontra. Talvez você diga assim, ô pastor, mas a minha vida financeira, você não sabe como está a minha vida. Mas eu sei do Deus do impossível. Eu sei que Deus transforma todas as áreas da nossa vida, se nós crermos. Precisamos vencer a incredulidade. E lá estava Sara, depois de 1 ano exatamente, tendo o seu filho nos seus braços, o Isaque nos seus braços. Se nós não vencermos a incredulidade, nós jamais vamos alcançar o sucesso de Deus na nossa vida, que Deus tem para as nossas vidas. Meu irmão, o quanto você tem crido? Porque às vezes nós não temos fé, nós temos simplesmente um pensamento positivo, e o mundo hoje, com esse negócio de autoajuda, nos confunde muito. Às vezes nós não temos fé, nós temos pensamento positivo. Quem sabe um dia? Não deixa, talvez isso. Ou seja, nós acabamos disfarçando a incredulidade, mas se ela não for vencida, infelizmente, nós podemos permanecer muito mais tempo nesse mar de fracasso, ou no deserto, ou no fundo do poço, assim como você preferir chamar. Mas eu quero dizer que você não foi criado para o fracasso. Você foi criado, gerado, resgatado no meio de uma multidão para o sucesso. Amém? A segunda mulher é a Raquel. A Raquel, ela tem uma história muito interessante também. Raquel, assim como Sara, era estéril, não podia ter filhos. E Raquel tinha um problema muito grande também na sua vida que precisava ser vencido. Por favor, avance um pouquinho aí no livro de Gênesis, capítulo de número 30. Gênesis capítulo de número 30, vamos ver um pouquinho a respeito da Raquel agora. Versículos de número 1 e 2. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então essa era a história, resumidamente, de Raquel. Jacó, ele trabalhou muito por Raquel, inclusive, seu primeiro 7 anos de trabalho para o seu tio Labão, ele esperava receber Raquel, mas não recebeu Raquel como esposa, recebeu a sua irmã, a tal da Lia. Depois ele trabalhou mais 7 anos, mais um período longo de tempo, porque ele amava Raquel. Mas a Lia, ao contrário de Raquel, era muito fértil, e Raquel era estéril, não podia ter
ter filhos, e isso gerava um problema muito grande na Raquel, não somente de tristeza, de angústia por causa dessa situação, mas a Bíblia, o versículo que nós lemos, fala uma palavra muito triste, que infelizmente é a realidade de muitos cristãos, a tal da inveja. Raquel tinha um problema, um impedimento muito grande na sua vida, que se chamava inveja. Raquel vivia um fracasso, uma humilhação muito grande na sua vida, porque ela, ao invés de crer em Deus e saber que Deus tinha planos para a sua vida, sabe o que ela observava? Ela observava a sua irmã. A inveja, ela é prima irmã da cobiça, que por sua vez é prima irmã da ganância. Gente, inveja, cobiça e ganância andam lado a lado, são mais próximos do que a gente imagina. E a Raquel, embora casada ali com Jacó, sabendo das promessas de Deus, porque Jacó é herdeiro das mesmas promessas que foram dadas a Abraão, ao invés de crer em Deus e confiar que Deus tinha propósitos e planos, ela permitiu que a inveja dominasse o seu coração. Meu irmão, você quer sair do fracasso para o sucesso, você precisa vencer esse negócio chamado inveja. Ah, pastor, eu não tenho isso não. Tome muito cuidado, porque às vezes a inveja, ela vem disfarçada com um sentimento de injustiça. Sabia disso? A inveja, ela vem disfarçada, envelopada nesse sentimento de injustiça. Às vezes nós falamos assim, lá no meu trabalho, né, o meu chefe é injusto. E na verdade nós nada mais estamos fazendo do que disfarçando a nossa inveja. Às vezes a injustiça nada mais é do que um disfarce da nossa inveja. Por quê? Porque nós, na verdade, sabemos que justiça foi feita. O que nós queríamos é que fosse com a gente. Mas como não é com a gente, vem esse sentimento de inveja. Sentimento de inveja é isso, né? Não deveria ser do outro, deveria ser meu. Né? Eu quero aquilo que é do outro, e o outro conquistou. E às vezes não ocorreu nada de injustiça, foi algo muito justo. E nós carregamos dentro de nós essa questão e esse sentimento de inveja. Porque Raquel, ela estava com um sentimento de inveja, não para com qualquer uma, para com a sua própria irmã. Para com a sua própria irmã. Será que de vez em quando a gente não deixa brotar esse sentimento de inveja? Às vezes a gente olha para o nosso vizinho e vê ali o vizinho pintando a casa, trocando o carro, viajando para o exterior. Será que não existe uma porta aberta na nossa mente, no nosso coração, para esse negócio chamado inveja? A inveja, gente, ela nos mantém no fracasso eterno de vida. O que nós precisamos é ter consciência de que Deus tem algo que é nosso, que é para a gente. E nós precisamos tomar posse e ter o desejo de ter realmente aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Assim como Deus já havia preparado algo muito especial para a Raquel. Porque um pouquinho mais para frente, no versículo de número 22 e 24, diz que Deus se lembrou de Raquel e concedeu a ela um filho. E esse filho se chamava José. Né? E a história de José, todos nós sabemos. Né? De todos os filhos que Jacó teve, com certeza, né? O diferenciado ali foi o José, que não foi filho de escrava e muito menos de Lia, foi um filho dado através de Raquel. Raquel teve outro também, Benjamim, foi uma unção dobrada, mas eu creio que ao longo deste caminho, ela aprendeu a superar esse negócio chamado inveja. Meu irmão, talvez você esteja vivendo um momento muito difícil na sua vida. Por quê? Porque você está querendo aquilo que não é seu. Às vezes nós estamos querendo aquilo que não é nosso. Ambição não é pecado. Ambicionar não é pecado. A palavra ambição quer dizer querer melhor. Todos nós devemos querer melhor.
Isso é normal, é natural e a Bíblia nos ensina isso. Mas a ganância é querer ter aquilo que não é nosso. E a inveja tem conduzido muitas pessoas a esse negócio chamado ganância, de querer aquilo que não é seu. E de vez em quando, o diabo acha das suas estratégias, faz com que a pessoa consiga, e ao conseguir, se decepciona muito mais. Sabe por quê? Porque quando nós estamos num lugar que não é nosso, por melhor que seja, nós não vamos nos sentir bem. É como aquela roupa muito bonita, aquele sapato muito bonito que você sempre desejou, e daqui a pouco o diabo te dá esse sapato, você fala que beleza, mas você calça 42, o sapato é 38. É exatamente isso que é ganância, exatamente isso que a inveja faz ao nos levar para a ganância. Às vezes nós adquirimos, conseguimos exatamente, olha aqui, era o sapato que eu queria, por quê? Porque o outro tem, eu também quero ter. O outro tem, eu também preciso ter. Porque a inveja não deixa acontecer o contrário disso. E aí chega o diabo, arma as suas estratégias e está ali o sapato. Mas o seu é 42 e o sapato ali é 38. Talvez fosse melhor você continuar usando a sua botina 42, que já está amaciada, que protege os seus pés. E é aquilo que Deus te deu e que é perfeito para a sua vida. Vocês estão me compreendendo? O problema da Sara era incredulidade. Precisou entender o que é o Deus do impossível. O problema da Raquel já era a questão da inveja. E a inveja, gente, requer o quê? Requer entender que Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Quer vencer a inveja? Saiba que Deus tem um tempo determinado para a sua vida. E se isso aconteceu na vida do irmão, e ainda não aconteceu na sua vida, porque ainda não é o tempo de Deus. Amém? Precisamos compreender o tempo de Deus. Mas quando vai ser isso? Quando isso vai acontecer? Sara já estava para lá de 90 anos de idade. O Abrão para cima de 100 anos de idade. Estou falando que vai ser essa a idade no qual Deus vai derramar das suas bênçãos sobre a sua vida. Mas eu quero dizer que as coisas, quando vêm no tempo correto de Deus, vêm da forma perfeita. Vêm da forma perfeita. Eu me lembro que minha mãe, ela fazia bolinho de chuva. Bolinho de chuva. E criança vermenta, lubriguenta, né? Não consegue nem esperar. Minha mãe estava fritando os bolinhos de chuva, ela colocava do lado, eu e meus irmãos já pegava quente, às vezes com a gordura ali ainda, e colocava na boca. Muitas vezes o bolinho estava meio cru por dentro, e aquela massinha quente grudava no céu da boca. Você está dando risada porque com vocês também já aconteceu isso, seus vermentos. A gente comia, né? A gente comia, e aí enchia a barriga com um bolinho quente, queimava toda a boca. Né? Poderíamos esperar um pouquinho mais, o bolinho esfriar, quem sabe não pôr na geladeira, jogar um açúcar, uma canela em cima. Tudo no tempo correto. Sara nos ensina bastante, Raquel nos ensina bastante. Um outro grande ensinamento de uma outra mulher é a tal da Ana. Né? Vamos um pouquinho ali para 1 Samuel. A história de Ana é muito interessante também. E lógico, falando dessas mulheres, eu não poderia pular aqui a Ana. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo também de número 1, diz assim a palavra de Deus: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Está aí mais uma história muito semelhante. A Ana não tinha filhos, porém, a tal da Penina tinha filhos e dava filhos ao marido, o tal do Eucana.
E se nós continuarmos lendo aí 1 Samuel, primeiro capítulo de 1 Samuel, nós vamos entender que Ana também tinha um problema muito grande na sua vida. E o problema de Ana se chamava amargura. Amargura. Inclusive, essa palavra ela é até usada um pouquinho mais para frente, né, no versículo de número 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Meu irmão, muitas pessoas estão vivendo uma vida de fracasso, porque não conseguem superar a amargura. São pessoas amargas, pessoas descontentes com tudo, com todos e com todas as situações. E eu vou dizer claramente para você aqui nesta manhã, no tom de ensino, se não vencermos a amargura da nossa vida, nós vamos continuarmos mergulhados neste mar de fracasso. Precisamos vencer a amargura. E sabe como Ana conseguiu vencer essa situação na vida dela? Fazendo um compromisso com Deus. Ela fez um voto. Ana chegou diante do profeta, o Eli, e disse assim: olha, eu sei que o Senhor vai me dar um filho, eu faço um voto com o Senhor, eu faço um compromisso, que quando isso acontecer, eu vou entregá-lo à igreja. E nasceu Samuel, e Samuel foi entregue para ser criado na igreja. A Bíblia diz que Ana todo ano fazia uma túnica, uma roupinha nova e levava para ele. Por quê? Porque ele foi criado dentro da igreja. Isso é um voto difícil de ser feito, complicado demais de ser feito, mas Deus se agrada muito dessa questão de voto. Sabe por quê? Porque voto exige de nós algo chamado decisão. Para sair da amargura, meu irmão, é uma questão de decisão. Deixar de ser amargo com todas as coisas é uma questão de decisão. Você conhece uma pessoa que vive assim? Que nada está bom. Nada está bom. Tudo é ruim. O que é ruim e o que é bom também é ruim. Tudo é ruim. Pessoas que vivem mergulhadas na amargura. A amargura, meu irmão, nós saímos dela quando nós tomamos uma decisão. Inclusive, a decisão de ser feliz, de ser uma pessoa alegre, ela pode ser tomada, embora isso sejam emoções e sentimentos. Existem coisas que cultivam a alegria, que cultivam a felicidade. Então, é uma questão também de decisão. E Ana, ela venceu a amargura, fazendo um voto com Deus. Por isso, Deus lhe deu um filho. O Samuel, né? O Samuel. Gente, Samuel é um personagem interessantíssimo da palavra de Deus. Porque Samuel, ele exerceu diversas funções. Samuel foi juiz. Samuel, ele foi profeta, né? Samuel foi sacerdote, né? Então, Samuel teve N funções e foi um homem muito útil nas mãos de Deus. Mas por que ele nasceu? Porque uma mulher venceu a amargura. Porque uma mulher venceu a amargura. Eu digo para vocês, mulheres, e hoje é o dia das mulheres aqui, das mães. Todas serão mães aqui. Amém? Todas serão mães. Eu não estou dizendo isso porque eu sou um homem cheio de fé, um profeta, não. Estou dizendo isso porque eu conheço a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante isso. E eu creio nesta palavra. Para Ana ter sido mãe, ela venceu essa questão da amargura. Ela deixou de ser uma pessoa... Ela não tinha inveja. Embora a tal da Penina ali realmente dava pena. Péssimo trocadilho, né? Prometo melhorar isso, né? Mas não era diferente de Raquel, que tinha inveja. Não, ela tinha uma amargura, uma dor muito grande dentro dela. E ela disse, não, eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Eu vou fazer um voto aqui na igreja, na frente do sacerdote. E essa é a minha decisão. Sendo assim, ela venceu a amargura. Vencendo a amargura, ela saiu de um lugar de fracasso. E ela foi para um lugar de sucesso. Tendo aí um filho chamado Samuel,
que fez o que fez, né? Ungiu os 3 primeiros reis de Israel. Olha que coisa, né? O quanto uma mulher que vence a amargura consegue produzir para Deus. Então eu falo de uma forma profética para você, mulher que me escuta aqui nessa manhã. Vença a amargura. Não seja uma pessoa amarga dentro da sua casa. Pelo contrário, tome uma decisão, faz um voto com Deus. De apesar das tristezas e das angústias, de ser uma pessoa alegre, de trazer alegria para dentro do seu lar, porque esse tipo de voto, esse compromisso que nós fazemos diante de Deus, são coisas que o Senhor se agrada. Amém? Sara venceu a incredulidade, crendo no Deus do impossível. Raquel venceu a inveja, compreendendo que Deus tinha o tempo determinado para a vida dela. A Ana, a amargura, porque ela fez um compromisso e um voto com Deus. Falando da quarta mulher, é a Isabel, né? Lá para o Novo Testamento. Isabel com o seu marido Zacarias, a Bíblia nos diz, vamos abrir lá, Lucas capítulo de número 1. Esse relato está contido apenas no Evangelho de Lucas, que é um evangelho cronologicamente muito bem construído e rico em detalhes. Lucas, capítulo de número 1, o versículo de número 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Falando de Zacarias e da Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada, né? Então aqui já somou 2 problemas, né? Porque diz que é um problema físico, e eu tenho uma impressão na minha mente, né? E um pensamento, talvez muitos problemas dessas mulheres, talvez nem fosse com as mulheres, talvez fosse com os homens, né? Mas isso, na verdade, recaía sobre a vida das mulheres. Mas independente, né? O milagre sobre a vida de um e de outro, é milagre sobre a vida do casal. Mas está aqui Isabel e o seu marido Zacarias, e a Bíblia usa uma palavra chamada irrepreensível. Um adjetivo, uma qualidade desse casal, irrepreensível. Fazia aquilo que precisava ser feito. Fazia as coisas que Deus mandava fazer, tudo certinho. Tudo na ponta do lápis. Mas tinha um problema. Quantos de nós não pensamos da mesma forma? Mas, pastor, eu faço tudo que tem que fazer. Pastor, olha, eu sigo corretamente a cartilha eclesiástica da igreja. Eu cumpro com tudo corretamente, de uma forma correta, pastor, mas olha, parece que isso é uma constância na minha vida, esse fracasso é algo que eu não consigo obter sucesso. E, meu irmão, isso não é somente contigo. Estava ali Isabel e Zacarias no mesmo dilema, na mesma situação, irrepreensíveis diante de Deus, fazendo o que era preciso ser feito. Inclusive, o texto à frente diz que um belo dia, Zacarias foi fazer aquilo que ele deveria ter, que ele fazia constantemente, o seu dever. Ele foi servir no templo, como ele fez a vida toda, porque eram avançados em idade, fazendo aquilo que deveria ser feito para Deus. Um belo dia ele entra na igreja e ali tem um anjo. Ele não foi na igreja porque ele sabia que tinha um anjo, ele foi na igreja e estava o anjo lá. Porque às vezes nós ficamos correndo, né, atrás do sucesso. Ah, estou vivendo um fracasso na minha vida. Onde está o sucesso? Onde está a unção do sucesso? Né? Então a gente corre para cá, corre para lá, vai para cá, corre para lá. Né? Ah, está nessa igreja aqui. Né? Não, agora mudou, está naquela outra igreja. Não, agora está... E a gente acaba fugindo do lugar onde Deus quer que nós estejamos, fugindo do milagre de Deus. Imaginou se Zacarias dissesse assim, não, né? Estou aqui já no final, né? Hoje eu vou cabular o serviço do templo.
hoje eu não vou. Teria perdido a oportunidade, justamente, de receber o milagre de Deus. Qual é o problema de Isabel? Isabel já havia desistido. Eu digo isso porque nos versículos mais à frente, no versículo de número 8, 9, 10, a Bíblia relata que quem continuava orando era Zacarias. Diz que Zacarias continuava orando por esse motivo. Não fala que Isabel estava perseverando em oração. Talvez ela já tivesse desistido. Quantos aqui não desistiram das promessas de Deus para a sua vida? Quantos aqui? Quantos aqui diante do mar do fracasso, do deserto do desespero, não desistiram, não acabaram desistindo? Mesmo fazendo tudo aquilo que Deus manda fazer, mesmo executando todas as direções que Deus tem dado, acabaram por desistir, dizendo assim: não, talvez isso não seja para a minha vida. E eu nunca vi a palavra de Deus voltar vazia. Eu nunca vi uma palavra do Senhor sendo lançada e ela voltar vazia. Na minha vida e nem na vida de ninguém que eu conheço. Quando Deus dá uma palavra, dá uma direção, essa palavra, ela não volta vazia, ela gera resultado. Milagres acontecem, porque essa é a afirmação que nós temos na palavra de Deus, e mais do que isso. Isso é o que nós temos vivido. Sabe, o que transformou a vida de Isabel foi o milagre de Deus. E eu sei que muitos aqui, nesta manhã, já estão desistidos. E essa sua desistência, ela vai ser curada, sabe como? Com o milagre de Deus na sua vida. Então, eu afirmo aqui desse púlpito com toda a convicção que se você está nessa situação de desistência ou de quase desistência das promessas de Deus para a sua vida, eu declaro que você vai viver o milagre de Deus. Simplesmente faça aquilo que você tem que fazer. Simplesmente cumpra com o seu chamado. Faça da melhor forma possível. Não barganhe com Deus. Não faça barganha com Deus. Faça exatamente aquilo que você tem que fazer. Como o Zacarias e como a Isabel fizeram. E foi num belo dia que Deus fez um milagre na vida de Isabel. Tá certo que o Zacarias duvidou e por isso ficou mudo por um bom tempo, né? Até o menino nascer. Duvidou, mas o milagre aconteceu. E a Isabel, que talvez já estivesse aí numa situação de desistência, o milagre transformou a vida dela. Amém? Da mesma forma que o milagre vai transformar a sua vida. Sara venceu a incredulidade, crendo no Deus do impossível. Raquel, a inveja, compreendendo que Deus tem um tempo perfeito. A Ana, a amargura, porque ela gerou um compromisso com Deus. E a Isabel, ela venceu a desistência. Sabe por quê? Porque Deus fez um milagre na vida dela, da mesma forma que vai fazer na sua vida. 4 mulheres que não podiam ter filhos. Talvez pela idade avançada, talvez por uma questão de saúde, talvez pelos 2 motivos, mas não podia ter filhos. E carregaram seus filhos. E eu encerro aqui com a 5ª mulher, que é a minha mulher, é a Adria. Né? Eu falei da Sara, da Raquel, da Ana e da Isabel, e eu quero listá-la aqui nas 5 mulheres que eu estou falando nesta manhã. Sabe por quê? Porque a vida dela foi muito semelhante a tudo isso. Eu via a minha esposa por longos anos ministrando com barriga de bexiga, barriga de travesseiro, de almofada. E ela nunca se importou com isso, não. Nunca deixou que a incredulidade, muito menos que a inveja, muito menos que a amargura, ela nunca desistiu. Ela nunca desistiu. Tudo que Deus mandava fazer, ela fazia. Tudo. Talvez o maior problema, como eu listei de todas aqui, dela fosse eu.
E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu sempre tive muita fé em Deus, sou um homem de fé. Por isso eu sou um pastor, senão não seria um pastor. Mas para mim também não tinha muita diferença. Se era para ter um filho ou adotar um filho, eu sempre disse isso, até para ela. Falei, senhora, para mim não tem diferença nenhuma. E talvez isso fosse o maior problema da vida dela. Mas eu louvo e agradeço a Deus assim, porque ela nunca desistiu. Embora eu já estivesse ali vendo, né, os papéis, já entrando em sites de adoção, já queria adotar 4 logo de uma vez, já resolvi o problema, né? Mas ela não desistiu, ela se manteve firme. Eu agradeço a Deus pela vida da nossa pastora, porque mesmo diante das dificuldades, eu pouco ajudei. Na verdade, eu quase nem ajudei a minha esposa. Mas eu sei que a pastora ajudou muito, muito. Porque nos momentos de tristeza, de dor, de angústia, nunca a vi amargurada, ou sem fé, ou com inveja, ou desistida. Mas de vez em quando a dor dói mais doída. Dor dói mais doída. Eu sabia que ela vivia aqueles momentos e porque não fazia diferença para mim. Eu muitas vezes me omitia e dizia assim, né? Deixa para a vontade de Deus, né? Seja feita a vontade de Deus. Mas elas se mantiveram firmes. E um dia, né, eu chego de viagem e eu vejo que ela estava ansiosa demais para que eu chegasse. Né? Falei, meu Deus, né? É uma ansiedade de alegria. Então, eu sabia que morrer, ninguém morreu. Né? Você vai chegar? Que hora você vai chegar? Que hora você vai chegar? Que hora você vai chegar? Tá chegando? Tá chegando? E um dia eu cheguei e ela foi me pegar, acho que, não sei, foi na rodoviária, e aí ela me entregou, né, um sapatinho, uma cartinha, né, com o exame positivo. Né? Como que ela venceu, né, o seu marido, não desistindo da promessa de Deus? Ela nunca desistiu da promessa de Deus para a vida dela. Sara, Raquel, Ana, Isabel, se você achar essas mulheres distantes demais da sua realidade, pode tomar a vida da Adria como exemplo, a nossa vida como exemplo. Da mesma forma que a Sara carregou Isaac, que a Raquel carregou José, o Benjamim, que a Ana carregou o seu Samuel, e que Isabel carregou João Batista, que profeta nascido de mulher não teve maior nessa terra. Assim como a Adria. Hoje já não consegue mais carregar nem o Pedro nem a Chloe. É mais fácil amarrar uma corda e ir arrastando. Mas carregamos, assim como ela carregou. Assim também pode ser na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus transforma o nosso fracasso, as nossas decepções em sucesso. Amém? Falei de 5 mulheres. Falei de 5 problemas, mas também deixei para você 5 soluções que, se você crer, tão somente crer, você vai ver a sua vida sendo transformada num grande sucesso no Senhor. Você recebe essa palavra? Amém. Feche os seus olhos, por favor. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!